Olá, tudo bem com você? Desejo que o seu dia seja próspero e abençoado e que tudo que você coloque as mãos prospere. Hoje o que eu venho falar é sobre algo que acontece muito na humanidade, sabe? Infelizmente, a humanidade ela quer nos mostrar um padrão de socialidade, um padrão de status, um padrão de beleza que às vezes muitas pessoas, principalmente mulheres, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres, às vezes por não se encontrar ou não se ver nesse padrão de beleza, de status que o mundo quer colocar, às vezes a pessoa se sente inferior, se sente para baixo, e isso traz muitos sentimentos, sabe? Inclusive um deles são doenças, né, como a depressão. Infelizmente, esse tema depressão é algo muito triste que tem acontecido muito com a humanidade. Muitas pessoas pegam um pontinho assim, né? E de repente a depressão traz um absurdo naquele pequeno pontinho, sabe? E esse padrão que o mundo quer estabelecer, eu venho aqui para te dizer que não é que você não se encaixe nesse padrão, né? Que você tem que se importar com isso. Que você tem que achar que a sua vida não tem valor porque você acha que você não está se encaixando nisso. Eu quero te dizer que nós fomos feitos de uma maneira tão linda, tão específica. Eu do meu jeito, com a minha aparência, com a minha personalidade. Você do seu jeito, com a sua aparência, com a sua personalidade. Deus te fez assim e assim você é especial para Ele. Deus me fez assim e assim eu sou especial para Ele. Na infância, adolescência, eu acho que eu já mencionei isso para vocês. Eu fui muito frustrada, porque toda vida eu tive uma estatura pequenininha e toda vida eu fui assim, palitinho, bem magricelinha. E geralmente eu começava a olhar as meninas da minha idade e eu começava a me questionar por que eu não era parecida com elas, porque eu era tão diferente, porque eu era tão pequena, tão magricela. Sabe, por muito tempo aqueles sentimentos que quiseram me sucumbir, me dizer que eu era inferior, que eu era incapaz, que eu não ia conquistar as mesmas coisas, porque eu não tinha aquele padrão de aparência. Eu não conseguia me encaixar nos status sociais, com as amizades, com essas coisas todas. Sabe, isso não é verdade. Isso é um engano, sabe? E a Bíblia diz que é vã a aparência se ela não tiver uma pureza, se ela não tiver um coração bom, sabe? O que importa na humanidade inteira, os homens, as mulheres, o que importa não é a nossa aparência exterior, mas sim a nossa aparência interior, o nosso coração, as nossas atitudes. Às vezes tem pessoas que têm uma aparência tão linda por fora, mas por dentro elas têm um coração tão amargo, tão duro, sabe? E esse não é o desejo do coração de Deus. Independentemente que se você se ache assim, não sei, uma Gisele Bündchen ou um Brad Pitt, eu não sei. Independentemente da nossa aparência, Deus quer que toda a humanidade entenda uma coisa, que você e eu somos especiais do jeito que nós somos feitos. E Ele quer que eu e você tenham um coração alinhado, entendendo quem nós somos nele e o nosso propósito nessa terra, sabe? Essas coisas de status, essas coisas de aparência, às vezes, infelizmente, entram tanto na cabeça das pessoas que às vezes pessoas são oprimidas, são colocadas lá embaixo e às vezes as pessoas não enxergam. Às vezes elas sofrem bullying. Isso às vezes acontece na escola. Eu sofri muito isso. No tempo nem se chamava de bullying, né? A gente nem sabia que era bullying, mas eu sofri muito preconceito, sabe? E a sociedade ela se levanta com força para rir dos teus defeitos, como eu já mencionei, se tu tem um nariz grande, sei lá, se teu cabelo é enroladinho, se tu é branca demais. O povo ria até da minha cor, porque eu era branca demais, que quando eu sorria eu ficava vermelha, que quando eu chorava eu ficava da cor de um pimentão. Então, assim, são muitas coisas que eu e você a gente vai ouvir da sociedade. Mas só que nós temos que ter a convicção no nosso coração de quem nós somos em Deus, sabe?
Deus fez você valioso, valiosa, assim como a mim. Sabe, a gente não tem que se preocupar, não. A gente não tem que olhar para o padrão do mundo, não. Porque, sabe, o padrão de Deus é o melhor para mim e para você. A Bíblia diz em Gênesis 1, 26 e 27 que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gente, isso é muito lindo, sabe? Isso é muito lindo. Deus falar assim que vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, em Gênesis 1, 26. Muito lindo. Isso é dizer assim, olha, a gente vai fazer ele especial, porque Deus ele é maravilhoso, ele é santo, ele é puro, ele é lindo. Então ele olhar para mim, para você, que muitas vezes estamos em atitudes tão errôneas, olhar para esse mundo que às vezes não tá nem aí para Deus, mas ele sabendo de tudo isso que poderia acontecer, ele mesmo assim nos amar tanto ao ponto de dizer, vamos fazer eles a nossa imagem e semelhança, sabe? Isso é muito profundo, isso é muito lindo. Só faz isso quem ama. Então, se Deus ele se preocupou de nos fazer com tanto zelo, com tanto amor, por que que a gente vai deixar os sentimentos, as aparências desse mundo, os enganos do inimigo cercar a nossa mente dizendo que nós somos feios, que nós somos fracassados, que a gente é pequeno, que a gente é isso, que a gente é aquilo outro? A gente não deve acreditar nisso não, sabe? Aí você olha pra mim e diz assim, então você tá dizendo que você não diz mais, que você não se sente mais assim. Claro, nós somos sentados sim. A Bíblia diz que no mundo a gente ia ter aflição. Coisas vão se levantar na minha vida, ainda se levantam. Enquanto existir vida, as situações vão se levantar sobre as nossas vidas. Mas sabe, do jeito que o diabo ele tentou Jesus, e Jesus ele sempre vinha com a palavra, nós temos que fazer assim. O diabo sabia que Jesus ele estava jejuando. Ele disse, se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele sabia da condição de Jesus. Ele foi diretamente naquele ponto. E assim ele faz com a gente hoje. Só que nós temos que nos levantar quando ele vier e disser, você é feio, você é fracassado, você não vale nada. Você tem que dizer, mentira, diabo. Deus já chegou e já me disse que eu sou mais que vencedor, que eu sou lindo, porque não tem como eu não ser lindo e linda, porque eu sou imagem e semelhança dele. E se veja assim, a partir do momento que você se apegar com as verdades que Deus já disse que você é, na palavra dele, você vai se ver diferente. Você vai ter argumentos contra aqueles pensamentos negativos, que as situações, que o inimigo, que a sua alma, que os seus sentimentos levantarem, sabe? Então fique firme, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Continue curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal. Se você sabe que essa mensagem vai abençoar alguém, envia para essa pessoa, porque o meu propósito, como eu já disse em alguns vídeos atrás, é esse, é que mais pessoas tenham contato com a palavra de Deus. É pessoas que às vezes não querem se expor, têm vergonha ou não têm vontade às vezes de estar numa igreja, de ouvir a palavra. O meu intuito é esse, é que essas pessoas possam ouvir e possam ser abençoadas. Porque, sabe, um dia eu já me vi nessa condição de não querer ir a uma igreja e eu precisava. Eu precisava de socorro, mas eu não queria, eu não sabia que direção tomar. Então, se você sabe de pessoas desse tipo, envia para ela, que certamente Deus vai alcançar o coração delas. Um cheiro no teu coração, que Deus te abençoe.